Boa tarde a todos. Que o divino amigo Jesus nos ilumine sempre. Como já foi anunciado, o nosso tema da tarde de hoje é sobre espiritismo, cristianismo redivivo. O que é cristianismo redivivo? O que é uma coisa rediviva? É algo que estava morto e reviveu. Portanto, o espiritismo veio dar vida ao cristianismo, que estava morto no sentido de ter abolido do seu meio as práticas e os ensinamentos transmitidos por Jesus. O espiritismo é o consolador que foi prometido por Jesus, que disse que não nos deixaria órfãos, que rogaria o Pai para que enviasse um outro consolador, porque ele, Jesus, foi o nosso consolador. E esse consolador viria para recordar as suas lições e trazer coisas novas. E o espiritismo é este consolador que está em plena vigência desde o século XIX, precisamente 18 de abril de 1857. E por que o espiritismo é o cristianismo redivivo? Vamos recordar como Jesus iniciou a sua missão aqui na Terra. Quando ele deu início à sua missão como o Filho de Deus, como o Messias, ele não procurou se filiar à religião judaica. Ele não fez parte do Sinédrio. O Sinédrio era constituído de 72 membros, sacerdotes, doutores da lei, fariseus e saduceus. Jesus simplesmente convocou 12 homens, na maioria simples pescadores. E dentre estes 12 estava um que era considerado pela religião judaica como pecador, um publicano, Mateus, que era denominado Levi. Depois é que recebeu a denominação de Mateus. Jesus convocou a estes homens e começou a sua tarefa, curando as criaturas enfermas, não somente do corpo, como da alma. Jesus veio ao mundo não para curar corpos. Ele veio justamente para curar almas. Mas houve a necessidade da cura corporal, da cura material. Por quê? Para que aquelas pessoas que fossem curadas materialmente despertassem para a cura real, para a cura verdadeira, que é do espírito imortal, que é a cura da alma. E assim Jesus iniciou com os seus apóstolos, que aprendiam com ele as lições divinas de que ele foi portador, mas também as técnicas socorristas que ele implantou. Quais foram essas técnicas? A imposição de mãos. Jesus, para curar, ele não tinha necessidade de usar as mãos, porque ele curava com a ordem mental. Ele curou pessoas à distância. Por que ele curou com as mãos? Para ensinar aos seus discípulos, aos apóstolos e aos discípulos por vindouros como deveriam proceder. Porque Jesus sabia que eles não teriam a condição dele, Jesus, porque não tinham a moralidade de Jesus, não tinham o seu poder magnético para curar as pessoas com a ordem mental. Então ele usou as mãos e curou muitas enfermidades: cegos, coxos, paralíticos, pessoas consideradas loucas, leprosos,
muitas pessoas foram curadas através das mãos de Jesus. E depois ele começa a fazer as suas pregações. E a sua primeira pregação foi em um monte. Ele subiu ao monte e fez o seu primeiro discurso religioso, denominado o Sermão da Montanha. Neste sermão, ele trouxe para nós as suas máximas morais. Ele mostrou o que é que nós precisamos conquistar para a cura das nossas almas. E foi pregando, além do Sermão da Montanha, ele fez vários outros sermões e os discípulos iam aprendendo com ele tudo aquilo que ele ensinava, tudo aquilo que ele ministrava. Posteriormente, Jesus, depois desse aprendizado que os discípulos tiveram com ele, da cura pelas mãos, Jesus manda-os a saírem a pregar a boa nova. Ide pregai, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expeli os espíritos impuros, dai de graça o que de graça recebestes. Jesus aqui dá as instruções aos seus apóstolos para sair e pregarem a sua mensagem, levarem adiante a mensagem de renovação, mas também curarem. Quando ele fala na lepra, ele não está se referindo apenas à lepra corporal, mas sobretudo à lepra moral. Ressuscitai os mortos não estava se referindo aos mortos físicos, mas àqueles que estavam mortos moralmente. E assim, eles começaram nessa tarefa de divulgação da Boa Nova e de colocar em prática essa tarefa de imposição de mãos, de cura. Mas também Jesus ensinou a dialogar com os espíritos. Jesus não precisava para afastar espíritos perturbadores que dominavam as criaturas, ele não tinha necessidade de dialogar. Por quê? Porque também ele curou a filha da mulher fenícia, que estava dominada por um espírito perturbador, que na época se dizia estava endemoniada, e a mãe veio até ele e solicitou a cura da sua filha. E Jesus curou a filha da mulher fenícia à distância com a ordem mental. Então, para afastar estes espíritos perturbadores, Jesus não tinha nenhuma necessidade de conversar, de dialogar com os espíritos, mas assim procedeu também para nos deixar o exemplo como deveriam proceder os seus apóstolos, os seus discípulos e os discípulos do futuro. Estava ele na cidade de Gadara e um homem que gritava, que vivia nos sepulcros, que se feria com as pedras e era considerado pela sociedade louco. Jesus foi ter com este homem, que gritava dizendo: que temos nós contigo, Filho de Deus Altíssimo? Vieste para nos atormentar. E Jesus pergunta o nome do espírito que se comunicava através daquela pessoa que era considerada louca, um médium. Como é seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. Deixando bem claro que muitas vezes nós sofremos o assédio não somente de um espírito, mas de muitos espíritos. E Jesus dialogou, perguntou o nome para ensinar
como deveríamos proceder. E afastou daquele homem, aquele espírito que se comunicava, que era o chefe de uma falange, e o homem ficou completamente curado. Jesus curava as pessoas e não cobrava nada. Tudo que ele fazia por amor. Porque ele foi o amor que desceu à terra. Todos aqueles que conviveram com ele se beneficiaram da vibração do seu amor. E Jesus deixou os seus discípulos, os seus apóstolos, para darem continuidade às tarefas socorristas por ele implantadas aqui na terra. E assim eles iniciaram. Quando Jesus partiu, eles começaram esse trabalho de divulgação da Boa Nova, e como Jesus representava o amor, eles resolveram construir uma casa para abrigar os deserdados da sorte, aqueles que perderam tudo, haveres, família, saúde, paz. E aqueles que ali chegavam eram ajudados pelos apóstolos, com a imposição de mãos, com o trabalho de diálogo com os espíritos. E assim as pessoas iam sendo curadas na casa do caminho, a primeira considerada igreja cristã. Na época que Jesus veio ao mundo, não existia o cristianismo como nós conhecemos. Jesus foi aquele espírito que nós sabemos hoje com a doutrina espírita, governador do planeta, um ser divino, o ser crístico, que veio ao mundo para nos ajudar, para nos ensinar o caminho da iluminação. Jesus veio com esse objetivo de iluminar e despertar as consciências. E deixou os seus apóstolos para darem continuidade a esta tarefa. E assim eles deram continuidade. Faziam exatamente o que Jesus recomendou e não cobravam nada. Tudo realizavam por amor. E Jesus foi muito perseguido. Jesus foi hostilizado. Cuspiram em seu rosto. Jesus foi levado ao suplício da cruz, que era o suplício para os marginais. Era um crime, uma morte que era considerada infamante. Eles fizeram o possível para tirarem Jesus do trabalho que ele estava realizando, afastarem Jesus do trabalho que ele estava realizando. E conseguiram levar Jesus ao suplício da cruz. Eles disseram a Pilatos que Jesus estava corrompendo a nação com seu ensino. E Jesus não foi aceito pelo clero judaico, pelos sacerdotes do judaísmo. Não foi aceito. A mesma coisa que fizeram com Jesus, fizeram também com os apóstolos. Foram perseguidos, foram humilhados e diziam, como disseram com Jesus, que eles tratavam, que eles curavam as pessoas por intermédio de Belzebu, o príncipe dos demônios. Como disseram a mesma coisa de Jesus. Vejam que a história vai se repetindo. Assim como trataram Jesus, trataram os seus apóstolos, trataram os seus discípulos e trataram os cristãos primitivos, aqueles que aprenderam
com os apóstolos, que ouviram os ensinamentos de Jesus através dos apóstolos e que aprenderam com eles a imposição de mãos, o diálogo com os espíritos e fazer tudo por amor. Assim era o cristianismo primitivo. Mas o cristianismo, a palavra cristianismo, não existia. Os irmãos primeiros, depois dos apóstolos, que continuaram levando a mensagem de Jesus adiante e as suas técnicas socorristas, eram denominados os irmãos do caminho. Paulo de Tarso foi quem deu aos seguidores de Jesus o nome de cristãos e a palavra cristianismo em homenagem a Jesus, o Cristo, e aquelas pessoas que seguiam Jesus foram denominadas de cristãos. Então surgiu aí o cristianismo. E este cristianismo passou por uma mudança muito grande, depois de muita perseguição, depois que os cristãos sofreram, queimados em fogueiras, devorados pelos leões. Constantino, o imperador, vendo que quanto mais ele mandava matar os cristãos, mais eles proliferavam, resolveu adotar o cristianismo como religião formal que o Estado adotou. Isso foi uma estratégia de Constantino para, de uma vez por todas, abolir a mensagem de Jesus e tirar do meio do cristianismo primitivo as técnicas socorristas implantadas por Jesus. A partir do ano 313, quando Constantino transformou o cristianismo em religião formal que o Estado adotou, o cristianismo de Constantino passou a adotar as práticas do paganismo de Roma. Adoração a imagens, procissão, e aboliram do meio do cristianismo tudo aquilo que Jesus deixou. Aqueles que se dizem hoje os cristãos, católicos, protestantes, que se consideram eles apenas cristãos, aboliram das igrejas as técnicas que foram implantadas na terra por Jesus. Mas Jesus sabia disso. Quando ele faz a promessa da vinda do Consolador, é porque ele sabia o que iam fazer com a sua doutrina e com estas técnicas socorristas por ele implantadas. Aboliram de uma vez, do meio do cristianismo, as práticas e introduziram no cristianismo as práticas do paganismo de Roma. Não somente do paganismo de Roma, como também práticas do judaísmo. Casta sacerdotal. No cristianismo primitivo não existia isso. Jesus foi um leigo. Sacerdotes foram aqueles que levaram Jesus ao suplício da cruz. Pedro era casado. Jesus curou a sogra de Pedro. Não existia a casta sacerdotal com Jesus e os seus apóstolos, nem no cristianismo primitivo. Eles introduziram a adoração a imagens e transformaram Jesus em Deus. Jesus pregou em várias oportunidades que Deus era superior a ele. Deus, o Pai, misericordioso, justo e bom, que dá a todos por igual. Ele, o Filho, e não o Pai. O Pai é maior do que eu. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. São muitas as sentenças. Bom
só meu Pai que está nos céus. São incontáveis as sentenças transmitidas por Jesus, mostrando a superioridade de Deus sobre ele. Mesmo assim, como Jesus disse, eu e o Pai somos um. E quando Filipe, um dos seus apóstolos, diz para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta, a resposta de Jesus, quem ver a mim, vê a Deus. Com estas palavras, Jesus não estava se autodominando Deus. Jesus estava mostrando a Filipe que ele manifestava Deus através do amor. Porque João, o evangelista, diz que Deus é amor. Deus é luz. E não denominar Jesus como sendo Deus, mas denominam Jesus como sendo Deus. Os cristãos que se dizem seguidores de Jesus. Aí vem a doutrina espírita. Este Consolador, sem sombra de dúvida, que é o Consolador, trazendo de volta os ensinamentos de Jesus em espírito e vida, como ele nos convocou a interpretar. E também trazendo de volta estas práticas socorristas que Jesus implantou. A imposição de mãos, que na casa espírita é o passe magnético espiritual. O diálogo com os espíritos, reunião de desobsessão. A reunião de desobsessão é justamente essa conversação entre espíritos que se comunicam através de medianeiros e pessoas que estão na reunião para conversar, para orientar, para esclarecer aqueles espíritos que estão perturbando as pessoas que chegam à casa espírita, fazendo exatamente o trabalho que Jesus recomendou, colocando em prática as mesmas técnicas colocadas por Jesus e exemplificadas por ele. Exatamente como fizeram a Jesus, que Jesus era endemoniado, que curava por intermédio de Belzebu, príncipe dos demônios. A mesma coisa que fizeram com os apóstolos, com os cristãos primitivos, fazem com os espíritas. Os espíritas são endemoniados. As curas realizadas nas casas espíritas são feitas pelo demônio. E quando as pessoas são curadas, foi o demônio que curou. Vejam, meus irmãos, como a história se repete. E eu fico pensando como o demônio é bom. Por quê? Eles dizem que as curas realizadas nas casas espíritas são feitas pelo demônio. Chegam na casa espírita pessoas totalmente enlouquecidas, aturdidas, perturbadas totalmente e saem recuperadas. Saem da casa espírita totalmente tranquilas, com um conhecimento bem mais amplo, com um conhecimento superior, essa boa nova trazida pela doutrina consoladora. Como é que o demônio pode fazer o bem, esse demônio de que eles dizem que atuam nas casas espíritas curando? E Jesus, que também foi taxado de endemoniado e que curava através do demônio, ele argumentou para aqueles que diziam que ele curava pelo demônio, por intermédio de Belzebu. Se eu expilo os espíritos por intermédio do demônio, por que expele vossos filhos? Porque eles não tinham êxito, mas Jesus tinha. Jesus expelia, mas eles não tinham condições de expelir. Então Jesus expelia com
a força divina, e eles não tinham essa força divina. O demônio deveria estar ao lado daqueles que não tinham condições de ajudar, que não tinham condições de curar as criaturas enfermas, consideradas loucas, e até pessoas com problemas de cegueira, de surdez. Uma mulher que vivia 18 anos encurvada, um problema de coluna. Esta mulher estava dominada por um espírito e foi curada por Jesus. Nós ouvimos, há algum tempo atrás, um DVD de um padre que tem um programa na televisão respondendo cartas das pessoas que têm dúvidas, que desejam receber dele explicações. E esta moça dizia para o padre, Padre Fábio é o nome dele, psicólogo, muito bom. Eu estou com uma doença incurável. Já fui a vários médicos. Já tomei todo tipo de medicação e não melhoro. Uma amiga me disse que eu estava com um problema espiritual, que eu deveria procurar uma casa espírita, porque eu estava com um problema espiritual. E o padre respondeu, e milhões de pessoas, ou milhares de pessoas, tiveram a oportunidade de escutá-lo, ele dizendo, minha filha, não acredite nisso, porque no cristianismo não existe isso. E quando eu ouvi isso do padre, eu disse, meu Deus, esse padre não conhece o evangelho. Como é que um sacerdote que prega a mensagem do cristianismo, que prega a mensagem de Jesus, diz de público que não existe doenças espirituais, não existe doenças ocasionadas por espíritos perturbadores, porque o Novo Testamento está repleto destas passagens onde Jesus curou pessoas enfermas, portadoras de obsessão. O termo obsessão é criação do espiritismo. Na época de Jesus se chamava possessão. Mas Allan Kardec trouxe para nós o título obsessão. O que é uma obsessão? É uma influência perniciosa de uma mente perturbadora que está ali junto de uma pessoa, transmitindo enfermidades e fazendo com que aquela pessoa faça coisas que não queria fazer. Isso nós encontramos no Evangelho. Quem quiser ler o Novo Testamento vai encontrar Jesus curando, como esta mulher que estava há 18 anos dominada por um espírito perturbador. Pessoas cegas, pessoas paralíticas, pessoas com problemas de audição, todas ficaram boas, porque Jesus afastou os espíritos que dominavam aquelas pessoas. Inclusive, um jovem que o pai trouxe para os seus apóstolos curarem, e eles não tiveram condições. E Jesus afastou daquele jovem o espírito que perturbava. E o pai do rapaz diz a Jesus, Senhor, eu trouxe o meu filho que é lunático. Segundo o evangelista Marcos, ele diz, eu trouxe o meu filho que está dominado por um espírito impuro. E ainda tem o evangelista Lucas que traz uma outra colocação, dizendo que o filho era epilético. O pai não sabia o que o filho tinha. Por quê? Tinha crises como se fosse epilepsia. O pai acreditava que o filho era lunático, porque as crises aconteciam na fase da lua cheia. E a
acreditava também que ele estava dominado por um espírito, mostrando para nós que naquela época as pessoas já acreditavam que os espíritos dominavam as criaturas. E Jesus chamou a geração de geração incrédula. E até hoje isso acontece. As pessoas são incrédulas. Jesus curou aquele jovem, afastando o espírito que perturbava, e perguntou ao pai: desde quando lhe acontece isso? E o pai respondeu: desde a meninice. Para nos ensinar, para nos dizer que crianças também sofrem o assédio de espíritos perturbadores. Às vezes você diz: mas como é? Uma criancinha inocente, que não faz nada de errado. É uma criança inocente, sim, mas um espírito milenar, endividado com as leis divinas. Por isso que há a perseguição destes espíritos perturbadores também nas crianças. Então Jesus afastou, e isso está no Evangelho, não somos nós os espíritas que inventamos, não. Isso está no Novo Testamento, quem quiser ler encontrará. Porque Jesus teve a oportunidade de afastar espíritos das pessoas que estavam enfermas, pessoas consideradas enfermas que na realidade estavam obsidiadas, dominadas por estas mentes perturbadoras. Eu vou contar aqui a vocês um fato muito interessante que aconteceu conosco e vale a pena recordar. Um cidadão chegou à Federação Espírita, ainda quando era aqui no Parque Solon de Lucena, na Lagoa, e disse assim: dona Giselda, eu vim lhe procurar porque alguém me mandou que eu viesse lhe procurar. Eu disse: o que é que está acontecendo com o senhor? Ele disse: olha, a minha filha teve uma filhinha. E desde que essa menininha nasceu, que a minha vontade é tirar a menininha do berço e jogar lá embaixo do viaduto. Ele mora, não sei se ainda mora, mas ele morava lá nas imediações do viaduto. Eu me vejo sendo entrevistado, eu me vejo aparecendo na televisão e não sai da minha cabeça essa ideia. Eu sou católico, comungo todas as semanas, já fui o padre, ele já passou várias penitências, eu já rezei vários textos, mas não tem jeito, eu continuo com vontade de matar a minha netinha, de tirá-la do berço e jogar fora no viaduto, lá embaixo no viaduto. Aí eu disse: o que é que a senhora me diz disso? Eu disse: olha, na doutrina espírita nós temos duas explicações. Ou o senhor está sofrendo o assédio de um espírito perturbador que é inimigo dessa menininha, ou o senhor está tendo a recordação de um espírito inimigo que está reencarnando. São essas duas coisas que podem acontecer. O que é que eu faço? Um tratamento espiritual. E começou este homem na casa fazendo o tratamento espiritual. Na quarta vez que ele veio, ele disse: dona Giselda, um milagre. Eu disse: o que foi? Não estou mais com vontade de matar minha netinha. Eu disse: graças a Deus, continue. Mas aí o homem desapareceu, porque eu guardo muito a fisionomia das pessoas. E eu olhava para o auditório e não via o cidadão. Quando chegou no fim do mês, eu fui fazer a palestra no primeira semana do mês, no Viana de Carvalho. E estava o cidadão lá, sentado no final das cadeiras. Quando eu terminei, ele veio falar comigo e disse: dona Giselda, eu não fui mais à federação, porque é muito distante, eu tenho que tomar ônibus, quando termina a tarde, eu tenho que tomar o ônibus de volta. Descobri o centro Viana de Carvalho, que é bem próximo à minha casa, e eu estou fazendo o tratamento aqui. Mas eu já me considero espírita. Eu estou fazendo a campanha do quilo. Eu hoje tenho uma outra compreensão da vida e queria lhe pedir um favor. Eu disse: o que é? A minha esposa está com uma terrível depressão, mas ela gosta de lhe ouvir no programa que a senhora faz na Rádio Correia da Paraíba, aquele programa que Tony Show fez, Momento de Reflexão. E eu queria que a senhora fosse conversar com ela. E eu fui conversar com a mulher, e diante da esposa ele disse assim:
Dona Giselda, graças ao Espiritismo, a minha vida mudou. E eu quero falar isso diante da minha esposa. Eu fazia coleção de revista pornô. Eu só lia e só comprava revista pornô. E também só assistia filme pornô. Eu toquei fogo em todas as revistas. E nunca mais eu assisti um filme pornô, porque o Espiritismo transformou a minha vida. Então o Espiritismo, meus irmãos, é Jesus de volta. Este homem assumiu que era espírita. Estava trabalhando na casa espírita, já fazendo a campanha do quilo. E alguns meses depois, ele me comunicou que a sua filha, uma das suas filhas, desencarnou. Não era a mesma mãe da menininha, mas uma outra filha, que era diabética, desencarnou. Aí ele disse para mim: Dona Giselda, olhe, eu recebi a notícia da morte da minha filha com a maior tranquilidade, porque aprendi do Espiritismo que a morte não existe. Existe, meus irmãos, coisa mais gratificante do que essa, de você ter essa certeza, essa convicção de que a morte não existe, porque as religiões todas pregam isso. Pregam, mas parece que não acreditam. O Espiritismo prova pela comunicabilidade dos espíritos. E isso aconteceu também com Jesus, que conversava com os espíritos. Então o Espiritismo trouxe de volta estas técnicas que Jesus implantou na terra. E como faziam com Jesus, e como fizeram com os apóstolos, e como fizeram com os cristãos primitivos, fazem com os espíritas. Eu estou com 37 anos de Espiritismo. E digo para vocês que o Espiritismo salvou a minha vida. Graças a Deus e à doutrina espírita, eu hoje sou uma outra pessoa. A Giselda antes de conhecer o Espiritismo e a Giselda depois de conhecer o Espiritismo. Antes de conhecer o Espiritismo, eu chorava com medo da morte. Quando eu queria, que discutia com meu marido, quando eu queria chorar, para poder ele ficar com pena de mim, eu pensava na minha mãe morrendo. Minha mãe desencarnou, não botei uma lágrima. Meu pai desencarnou, eu também não. E meu marido desencarnou e eu fiz um discurso diante do corpo dele. Porque eu hoje tenho convicção de imortalidade. Eu tenho certeza que ninguém morre. E quando a gente tem essa convicção de imortalidade, a gente não sofre. Não existe sofrimento maior do que uma mãe ver o seu filho partir antes dela para a pátria espiritual. É um sofrimento terrível, mas a doutrina espírita, que é Jesus de volta, mostra para nós isso, que ninguém morre. E nós temos essa convicção, esta certeza, pela comunicabilidade dos espíritos. Eles retornam e dão para nós notícias de que estão bem, de que a vida continua, de que ninguém morre. Então a literatura espírita é essa literatura rica de informações, que traz para nós todos esses ensinamentos que liberta a criatura desses medos, de pavores. Por quê? Jesus pregou que Deus era Pai, misericordioso, justo e bom, que dá a todos por igual. Faz chover e sai o sol para bons e maus, justos e injustos. Mostrando um Deus diferente que era pregado na época mosaica. Um Deus, um homem em ponto grande. Um Deus que se irava. Um Deus que punia. Um Deus que tinha preferência e fazia exclusões. Jesus mostrou para nós que Deus era amor. E a doutrina espírita prega e apresenta às pessoas este Deus amor, esse Deus que não pune, esse Deus que não castiga, porque Jesus pregou a lei de ação e reação, mostrando que nós sofremos as consequências dos nossos
delitos, as consequências dos nossos erros. Quando ele diz a Pedro, embainha a tua espada, porque quem mata por a espada, por ela perecerá. Em outra oportunidade ele diz, com a medida com que medires, serei medidos. Os exaltados serão humilhados, os humilhados exaltados. Pregou em várias oportunidades a lei de causa e efeito. Então nós compreendemos, nós entendemos que as dificuldades que enfrentamos no dia a dia não é castigo de Deus, mas é a reação da ação. Lei pregada por Jesus, que a doutrina também, espírita também, adotou. Nós sofremos as consequências dos nossos erros. Antes de eu ser espírita, quando passava na televisão um cataclismo, as pessoas sendo soterradas, o meu marido chamava e eu via aquilo, chorava com pena das pessoas. Aí depois que eu me tornei espírita, sabe o que ele dizia? Giseuda, você ficou insensível depois de espírita. Aí eu disse, não, eu não fiquei insensível não. Eu hoje tenho uma compreensão superior da vida. Eu sei que essas pessoas que estão soterradas, essas pessoas que sofreram quando as torres gêmeas foram destruídas, que estavam ali soterradas, são espíritos endividados com a lei de causa e efeito, estão tendo a oportunidade de resgatar débitos. Isso para o espírito é libertação. Não existe coisa pior do que a pessoa estar presa. E aí, descobrir que ele está liberto daquela falta, daquilo, porque ele está preso. Então assim somos nós, estamos aprisionados no corpo de carne, e quando resgatamos o nosso débito, nos libertamos. Nos libertamos porque resgatamos o débito. Aí vamos vendo a justiça de Deus se cumprindo misericordiosamente, através das suas leis. Estas leis que são leis de amor. É isso que a doutrina espírita prega. Então é o cristianismo redivivo, o espiritismo. Há alguns anos atrás, a minha nora estava no colégio onde ela ensina, que ela é psicóloga, e viu uma senhora chorando. Aí ela foi até essa senhora e disse assim, o que é que está acontecendo com a senhora? Por que a senhora está chorando? Ela disse, porque minha filha está com um processo de depressão, faz não sei quantos anos, já tentou o suicídio 3 vezes. Já fez todo tipo de tratamento e ela não consegue melhorar. Aí a minha nora disse assim, por que a senhora não vai fazer um tratamento espiritual? Ela disse, minha filha, a gente não tem mais dinheiro para isso não. Não, a senhora não vai pagar por nada, porque o tratamento espiritual é gratuito. Da mesma maneira que Jesus fazia, os espíritas fazem. Mandou um bilhetinho por essa mulher, que levou a sua filha à federação para me procurar. Eu encaminhei esta jovem, doente, que chegou à federação com aquele ar de como se estivesse louca, passou a fazer o tratamento e 6 ou 8 meses depois, nós recebemos uma cartinha dela dizendo assim, eu agradeço a vocês espíritas por tudo que fizeram por mim. No espiritismo eu encontrei um Deus diferente, um Deus que não pune, um Deus que ama. No espiritismo eu aprendi a perdoar, eu aprendi a amar, eu aprendi a fazer o bem. Eu hoje estou livre da depressão. Sou uma jovem saudável. Desapareceu a moça da federação e depois eu descobri que ela estava lá no Cristo, no centro dirigido por seu Araújo, arranjou um namorado e casou. Porque livrou-se do processo obsessivo. É isso que o espiritismo faz. Esse bem que o espiritismo faz à sociedade e que ainda somos combatidos como pessoas endemoniadas, como pessoas que são feiticeiras, que é bruxaria, que vai bater o bumbo. É assim que as pessoas costumam dizer. Quando eu me tornei espírita e fui à minha terra natal, a primeira vez que eu cheguei a Pombal, tinha um deputado estadual
lá da terra, muito amigo da nossa família, e ele gostava muito de mim, ele se abraçou comigo e disse: Neguinha, como é que vai? Eu soube que você agora é feiticeira. Aí eu disse para ele: graças a Deus que você está me comparando a Jesus, porque Jesus também assim foi taxado de feiticeiro, porque nós espíritas fazemos justamente o que Jesus fazia. Aí ele disse: não, eu estou brincando, ficou encabulado. Porque, infelizmente, meus irmãos, os cristãos, de um modo geral, desconhecem o Novo Testamento. Desconhecem a mensagem de Jesus. E costumam dizer que Espiritismo faz coisas que são coisas erradas. Porque eles não conhecem o tratamento e o trabalho que foi implantado e feito por Jesus. Porque desconhecem e não leem. É um desconhecimento do Novo Testamento que os cristãos têm muito grande. Então, quem conhece a mensagem de Jesus, quem sabe o que Jesus pregou, o que Jesus realizou, as curas que ele fez, esse tratamento de desobsessão, lendo na Bíblia, vai entender que o Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo. Não tem um outro trabalho na casa espírita, a não ser o que Jesus realizava, os seus apóstolos e os cristãos primitivos. Quantas vezes eu já fui chamada, taxada de endemoniada? Porque quando eu me tornei espírita, eu fiquei fanática. Eu queria dar passe em todo mundo, eu ia na casa de todo mundo. Uma vez uma tia minha lá em Pombal disse: você está igual a Frei Damião. Ela era muito católica, porque eu ia para a casa das pessoas, aí eu fluidificava a água para a pessoa tomar, e ela dizia: você está benzendo até água. Eu disse: não, eu estou fluidificando, que é diferente. O que é esse negócio de fluidificar? Aí eu dizia: é fluidos que a gente coloca, a energia para curar as pessoas. Então muitas pessoas na minha terra me procuraram, e graças a Deus tenho muitas conterrâneas que hoje são espíritas, graças a mim. Porque viram o que é espiritismo, porque eu me dediquei inteiramente à causa espírita. Eu não faço outra coisa a não ser estudar e trabalhar pelo espiritismo. Porque foi esta doutrina que também me libertou da influência perniciosa das mentes perturbadoras. Então foram muitas as pessoas. E aqui em João Pessoa, uma senhora médica, eu fui dar um passe num jovem que era casado com uma colega da minha filha e estava lá fazendo o evangelho e dando passe neste jovem. E sempre que eu ia lá no hospital do trauma não existia pronto-socorro de fraturas, vinha uma moça, uma jovem, e ficava vendo o que eu estava fazendo. Aí depois que eu saí, um dia ela chegou para mim e disse: a senhora podia fazer essas orações que a senhora está fazendo nesse jovem na minha tia? Aí eu disse: que tem sua tia? A minha tia sofreu um acidente e já faz quase um ano que está aqui interna, não melhora, e eu queria ver se a senhora fazia essas orações para ela. Aí eu disse: pois não. E aí eu fiquei indo ao quarto, ao apartamento dessa mulher. E comecei fazendo o evangelho, e dava o passe, fluidificava a água, e a moça foi se melhorando, achando muito bom. Quando foi um dia, eu cheguei lá, tinha uma senhora sentada assim de lado, aí ela disse: essa é uma amiga, que eu queria que ela visse o trabalho que você realiza. Aí a mulher sentada ali, olhando para mim, eu fiz a prece, pedi a Jesus ajuda, os benfeitores, que naturalmente não deixo de pedir a assistência dos benfeitores, e deu passe, fluidifiquei a água. Quando terminei, ela olhou para mim e disse: eu conheço tudo isso e sei que é coisa do demônio. Eu já fui espírita, a senhora é uma endemoniada. Aí eu disse assim: pois minha filha, eu agradeço a Deus todo dia ser endemoniada, porque depois que eu entrei para o espiritismo, eu passei a ser uma outra pessoa. Porque como é que eu ia sair da minha casa, do meu conforto, deixar de estar vendo televisão, deixar de estar com meus familiares para vir aqui rezar, como vocês dizem, e ajudar uma pessoa que eu não conheço?
Porque eu não conhecia essa mulher. Eu não sabia quem era ela. Foi a sobrinha que me chamou. Ela disse, eu sei, eu conheço Allan Kardec. Eu digo, a senhora conhece Allan Kardec? Ela disse, conheço. Eu digo, diga aí os livros da codificação. Nenhum. Não sabia nada. Protestante. Aqui não vai nenhuma crítica ao protestantismo, mas a pessoas fanáticas que combatem o espiritismo e que dizem que as pessoas que fazem o bem são pessoas endemoniadas. Não somente essa, mas uma outra também, com um cidadão que estava com câncer de estômago. Eu estive em sua casa, a sua esposa me convidou, e lá tinha uma pessoa do movimento carismático da Igreja Católica que disse na minha cara que eu era endemoniada. E que o trabalho que eu estava fazendo era do demônio. E eu dei a mesma resposta para ela, que eu estava fazendo um trabalho que aprendi com Jesus. Jesus era quem fazia isso. E eu estava fazendo o trabalho que ele ensinou a todos nós. Mostrou que nós deveríamos fazer isso. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então são muitas as pessoas que até agora, século 21, taxam o espiritismo de doutrina maldita, os espíritas de pessoas endemoniadas e as curas que são feitas na casa espírita pelo demônio. Então é um demônio contraditório. Um demônio que, em vez de fazer o mal, está fazendo o bem. É um ser angelical revestido de demônio, só pode ser, para fazer o bem e ajudar ao próximo. Então, meus irmãos, sem sombra de dúvida, o espiritismo é o cristianismo redivivo. Esse cristianismo que estava morto e reviveu. Reviveu com a doutrina espírita, trazendo de volta tudo aquilo que Jesus solicitou. E Jesus, onde se encontra, está feliz porque o Consolador está na terra, fazendo bem, despertando as consciências, transmitindo às pessoas as coisas boas do mundo espiritual, porque não existe coisa melhor do que você ter essa certeza, essa convicção de que ninguém morre. Há uns meses atrás, a minha cunhada querida, que eu dizia que ela era minha irmã e o meu irmão é que era o meu cunhado, ela começou com um problema de pulmão e terminou câncer de pulmão e desencarnou num período de 8 meses. E uma pessoa católica, médium, porque a mediunidade não só está na casa espírita, a mediunidade está em toda parte. Existe mediunidade nas pessoas do catolicismo, do protestantismo, do budismo, em todas as religiões existe mediunidade nas pessoas. E esta moça, que é médium, que é minha conterrânea, mas eu a vi quando ela tinha 5 ou 6 anos, saíram de Pombal e vieram morar aqui em João Pessoa, católica praticante, portadora da mediunidade, de audiência, escuta os espíritos, de desdobramento, sai do corpo e vai para o mundo espiritual, se encontra com os desencarnados, traz recado dos desencarnados para os encarnados. Fantástica a mediunidade dessa criatura. E aí ela telefonou para mim, ela começou a conversar comigo, a telefonar comigo, quando eu fazia o programa Tony Show. E ela disse, ela me chamava professora, que era assim que Tony me chamava, até hoje ela chama professora. Tudo isso que a senhora prega nas suas palestras, acontece comigo. Eu tenho essa condição de ver os espíritos, de ouvir os espíritos, de ir para o mundo espiritual. Eu digo, ótimo, então você é uma médica, porque não vem trabalhar? Não, mas eu sou católica, eu prefiro ir para a minha igreja. Eu digo, tudo bem, fique na sua igreja. Então, quando a minha cunhada adoeceu, ela telefonou para mim e disse, professora, o que é que está acontecendo com o desembargador? Que é o meu irmão, desembargador aposentado, o marido da minha cunhada. O que é que está acontecendo com o desembargador? Ninguém sabia, só nós os familiares, que ela tinha ido para São Paulo com esse problema. Eu disse, por que ela? Se eu estou vendo o desembargador muito aflito, ele deve estar passando por uma aflição muito grande. E aí eu passei a informação que a minha cunhada estava com suspeita de câncer e que tinha ido para São Paulo. Um mês depois ela telefonou para mim, professora, eu estou lhe telefonando para dizer que a nossa irmã
vai partir para a pátria espiritual. Eu disse, menina, como é que você sabe disso? Ela disse, Liz, é o nome do espírito que se comunica com ela. Liz disse a mim que a espiritualidade já está esperando, o nome dela já está lá. Aí eu disse, nome dela está lá, como? Ela disse, eu fui, não sei lhe explicar como é, porque não conhece nada de mediunidade, porque é católica. Eu tenho como se fosse um sonho, mas eu estou acordada. Aí eu saio do corpo e vou lá para o mundo espiritual. Cheguei lá no mundo espiritual, numa sala muito grande, umas pessoas sentadas, arrodeadas de uma mesa, e um livro preto no meio, com muitos nomes escritos. Aí, um daqueles que estava ali na mesa, apontou com o dedo o nome Mozarina Bandeira Arnaud, que é o nome da minha cunhada. Aí, quando ele apontou, aquele livro preto, eu sei que é a morte, ela vai desencarnar. Aí eu disse, tudo isso é uma simbologia, no mundo espiritual não existe isso de nomes escritos, nem de livro preto, não. Mas a espiritualidade quis lhe mostrar dessa forma, para dizer que ela ia desencarnar. E quando ela estava para desencarnar, ninguém sabia, porque ela teve uma infecção, e dessa infecção é que houve a desencarnação. Ela telefonou para mim novamente e disse assim, a nossa Mazarina está chegando a hora de partir, não vai dar uma semana. Eu disse, como é que você sabe? Ela disse, Liz me disse que estão desligando os laços que prendem o espírito ao corpo. E não deu 3 dias e ela desencarnou. Então, isso vem mostrar para nós que a mediunidade existe e que está em toda parte. Que não somente existem médios na casa espírita, mas existem médios por todo canto. Com uma diferença: na casa espírita a gente estuda, na casa espírita a gente sabe como se processa todos esses fatos. Na casa espírita a gente faz o trabalho consciente, mas existe a mediunidade e estas pessoas estão no mundo para ajudar aqueles que infelizmente ainda não acreditam nem na imortalidade da alma. Que Jesus abençoe a todos, que todos possam despertar para esta grande realidade de vida imortal, de espiritismo, como sendo o cristianismo redivivo. Graças a Deus. Bom, meus